A paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos, amém? Espero que todos estejam bem e animados para o nosso propósito de leitura da Bíblia que começa amanhã. Eu resolvi gravar esse vídeo para facilitar, né, e passar mais uma vez as instruções, tá? Então, na sequência do vídeo, eu já vou estar postando o nosso plano de leitura semanal que começa amanhã, né? Lembrando que esse nosso plano, a proposta dele é a leitura bíblica em 6 meses, né? Então, em média, nós temos que ler 8 capítulos da Bíblia por dia. Como que vai ser essa leitura semanal? Você vai ler 8 capítulos por dia durante 5 dias da semana. Não necessariamente tem que ser de segunda a sexta. Você vai ter que ler dentro da semana aquela quantidade de capítulos, né? Então, você vai ver que no plano que eu vou postar, eu não vou colocar segunda, terça, quarta, eu vou colocar dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Porque o seu dia 1 pode ser que não seja amanhã, segunda-feira, pode ser que seja na terça-feira, pode ser que seja na quarta. O ideal é que você não acumule a leitura. Então, o ideal é que você não tente ler 16 capítulos num dia, porque fica cansativo e pode ser que você não absorva tanto. Então, nós vamos começar pelos evangelhos, né? Pelo Novo Testamento. Por quê? Porque é uma leitura mais fácil, mais gostosa de se fazer. Se nós começarmos logo pelo Antigo Testamento, pode ser que a gente venha desistir, porque tem umas leituras que às vezes pode ser que fadigam um pouco, né? Então, como nós queremos ter sucesso até o final do plano de leitura, nós vamos começar pelo Novo Testamento, tá? E algumas dicas importantes. Eu também tenho dificuldade, como todo mundo, para ler a Bíblia. Por isso, da ideia desse propósito em conjunto, que apesar de nós não estarmos reunidos juntos e não vamos ler no mesmo momento, mas nós não vamos estar unidos num propósito. Isso ajuda bastante. Eu já tentei ler a Bíblia várias vezes, começar sozinha, e eu sempre paro na metade, ou você lê um livro, não lê outro, você sempre pula alguns capítulos, né? E você fazer algo com alguém ou em grupo é melhor porque vai te manter em disciplina para que você chegue até o final do plano. Então, como nós não queremos que ninguém venha desistir, o propósito é esse. Então, algumas dicas que eu dou de leitura. Primeiro, como eu já postei anteriormente, ore antes de iniciar a leitura. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo que venha trazer clareza, trazer entendimento na leitura. Você pode ter faculdade de teologia, que nós sempre vamos ter dificuldade em ler a Bíblia, interpretar a Bíblia. Então, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Então, você tem que orar antes de ler. Segundo, o que eu falei, procure uma versão mais fácil de você entender. Tem gente que prefere, por exemplo, nova tradução da linguagem de hoje, né, NTLH. Tem gente que prefere NVI, tem gente que prefere outra versão, revista. Caso você não tenha outras versões da Bíblia, leia a que você tem. O importante é que você procure, leia pausadamente, né? Procure um lugar assim, um melhor horário e local silencioso para você ler, aonde aumenta a sua concentração. Eu, particularmente, leio a Bíblia em voz alta. Para mim, a assimilação fica melhor. Então, eu vou falar como eu faço. Então, eu leio a Bíblia em voz alta. A minha Bíblia aqui, eu vou mostrar para vocês. Essa é geralmente quando eu faço as leituras, tá vendo? Eu sempre uso marca-texto e escrevo bastante nela. Por que eu escrevo? Tem momentos que você está lendo a Bíblia, por mais conhecido que seja o texto ou versículo, quando você lê aquele versículo novamente, o Espírito Santo vai despertar algo no seu coração. Você vai ter um entendimento, vai vir algo que você tem que escrever na hora. É a verdadeira revelação, né? E você precisa escrever, porque senão você acaba esquecendo. Então, no momento em que aquele entendimento que você tiver, um versículo chamou a sua atenção, marque, né? E escreva. Se você não quiser escrever na Bíblia, então você tem que ter um caderno para você fazer as suas anotações, né? E caneta ou lápis e marca-texto. Então, isso aqui é importante. Como que você vai ler? Tente ler pausadamente, tente ler devagar, como se você estivesse contando uma história. Por isso que eu gosto de ler em voz alta, né?
você não entendeu e você tiver tempo, leia novamente. Por que nós estamos colocando 8 capítulos por dia? Nós temos capacidade de ler mais? Temos. Nós podemos fazer plano de leitura da Bíblia em 3 meses, mas vai ser uma leitura muito corrida e a nossa absorção vai ser pequena. Então, eu acho que não vale a pena. Então, em 8 capítulos, você vai gastar em média de 30 a 40 minutos para ler, né? Você tira aí mais 20 minutos para você anotar os versículos, faça um resumo, né, do que você entendeu daquele texto, anote os versículos principais, reescreva os principais versículos até para você memorizar. Dessa forma, você sempre vai ter algo da palavra do Senhor ali. Quando você, na sua igreja, receber uma oportunidade, você nunca vai poder dizer que não tem nenhuma palavra, você sempre vai ter algo anotado. Então procure fazer isso. Para quem tem Bíblia de estudo e você tem tempo também, né? Bíblia de estudo são aquelas que no rodapé, né, de cada texto dos versículos, geralmente tem a explicação de alguns versículos, de algumas passagens principais do texto. Se você tiver tempo e quiser também, né, além da leitura dos capítulos, fazer esse estudo, melhor ainda, tá? Mas aí fica por conta de cada um, porque vai do tempo, da disponibilidade de cada um, amém? Então amanhã começa o nosso propósito, eu vou postar aqui, o plano é semanal, no próximo domingo eu já posto a próxima semana. E eu espero que você participe do início ao fim. Amém? Deus abençoe todos vocês.